A liderança deve compreender a lei das médias, um dos conceitos mais importantes a estudar. A razão é simples: todos são afetados por isso. Seja deste lado do mundo ou do outro, nos negócios, nos ambientes sociais ou nos assuntos pessoais, todas as facetas da vida sentem o seu impacto. A igreja, o escritório, a comunidade, até mesmo estados e famílias inteiras, todos são influenciados pela lei das médias. Portanto, é crucial compreender como funciona e o que implica. Compreender isso evita decepções e frustrações indevidas. Como diz o ditado, a verdade liberta. Liberte-se da animosidade e da agitação de estar chateado ou fora de forma. Por exemplo, no passado, ficar bloqueado na rodovia me deixava frustrado. Eu até perseguiria o agressor, mas aprendi a deixar essas coisas passarem. Eles não conseguem nada. É como insistir que os mentirosos não devem mentir e exercitar-se na futilidade. Conversas inúteis não servem para nada quando confrontadas com a realidade do comportamento humano. Ok, os mentirosos mentem, os trapaceiros trapaceiam, os ladrões roubam. Você pode dizer que não deveriam, mas isso é apenas conversa fiada. Entenda como é, certo? Algumas coisas simplesmente são. Depois de compreender que isso o livra de ficar fora de forma, decepcionado, frustrado ou com raiva, você não ficará mais confuso ou incompreendido quando alguém o interrompe na estrada. Você aprende a lidar melhor com isso. Dizer a eles que não deveriam não vai ajudar, porque eles sempre farão isso. Se esses casos realmente o derrubarem, você será derrubado para o resto da vida, porque é isso que essas pessoas fazem. Eles são conhecidos como cortadores de rodovia. Uma das melhores abordagens é mantê-los simples. Quando alguém me conta todos os seus problemas e pergunta por que essas coisas continuam acontecendo com ele, apesar de seus esforços, eu digo honestamente: Senhor, eu realmente não sei. Pela minha experiência nos últimos 25 anos, essas coisas tendem a acontecer com pessoas como você. É difícil dizer por quê, mas se você deseja que as coisas mudem, talvez deva considerar mudar a si mesmo. Talvez a razão pela qual essas coisas acontecem com você seja quem você é. Agora, algumas coisas são acidentes, e eu entendo isso, mas algumas coisas são atraídas. Você tem que garantir que não é apenas acidental que talvez você esteja se tornando uma pessoa cínica, ou que a infelicidade esteja atraindo mais infelicidade, ou que a tristeza persistente esteja atraindo mais tristeza. Talvez a confusão atraia a confusão. É verdade que o que somos tende a atrair, por isso devemos refletir e avaliar onde estamos. A lei das médias é particularmente única e, na verdade, o melhor lugar para estudar todas as leis é na Bíblia. Aqui está o que afirma a lei das médias. Se você fizer algo com bastante frequência, alcançará uma proporção de resultados. E esse é um conceito-chave em liderança. Tudo tem proporções. Agora, o que queremos dizer com proporções? Aplica-se a qualquer coisa. Imagine que você acabou de ingressar em uma nova empresa e está lançando um novo produto. Você fala com 10 pessoas sobre isso ser novo. 9 podem dizer não, mas 1 diz sim. Você já estabeleceu uma proporção de 1 em 10. É simples, não é? Faça o que fizer de forma consistente. Com o tempo, você estabelecerá uma proporção. No beisebol, por exemplo, existe a média de rebatidas. Não importa se você é um novato, se continuar balançando, eventualmente você acertará a bola. É inevitável. Se você continuar assim de forma consistente, uma proporção começará a tomar forma. Agora, aqui está uma pergunta intrigante sobre proporções. Para quem esse princípio pode funcionar? A resposta é que qualquer pessoa pode iniciar uma proporção. Essa é a essência disso. Qualquer pessoa pode trabalhar no desenvolvimento e melhoria dos seus próprios índices. Agora, você pode dizer, bem, se você está começando e 9 dizem não, enquanto 1 diz sim, você não está indo muito bem. No entanto, inicialmente, o sucesso não é a principal preocupação. O primeiro passo é estabelecer uma proporção para que você possa observar e analisar seu progresso. Este princípio é crucial em vendas. Aconselhamos conversar com diversas pessoas diariamente e acompanhar seu progresso em um diário no final do dia. Isso permite listar o que você fez e o que aconteceu, permitindo revisar e identificar áreas para melhoria e coisas para manter ou descartar. Qualquer pessoa pode iniciar tais proporções. Mesmo aqueles que inicialmente recusam são valiosos porque oferecem uma oportunidade para você praticar seu discurso.
Em vendas, não se trata de fazer uma venda imediatamente, mas de adquirir habilidade em vendas. Você pode até considerar compensar aqueles que ouvem seu discurso inicialmente para fazer a bola rolar. Esta abordagem funciona para todos, por exemplo. Alcançando uma relação de 1 em 10. Uma vez iniciada uma relação, tende a continuar. Por exemplo, se você conversar com 10 pessoas e receber um sim, há grandes chances de que, se você falar com mais 10, receba outro sim. É quase mágico como isso tende a acontecer de forma consistente. Ao repetir esse processo, você estabelece uma proporção clara, como obter um sim para cada 10 interações. A competição se torna um motivador poderoso quando essas proporções são estabelecidas. Se você é novo e só consegue garantir um sim em 10, enquanto um colega experiente consegue 9, você ainda pode se destacar em um concurso de vendas durante um mês por grande volume. Ao conversar com mais pessoas, você pode aumentar o número total de interações bem-sucedidas, superar potencialmente alguém com uma taxa de sucesso mais alta, mas com menos tentativas. Meu objetivo é vencer, mas também ensinar os outros através da competição e aprender com as derrotas. O que inicialmente me falta em habilidade, compenso com esforço em números. Compreender a lei das médias permite-me aproveitar a quantidade para compensar as deficiências iniciais. Estou disposto a sacrificar o sono para atingir meus objetivos, trabalhando 20 ou 21 horas por dia se necessário. Agora não consigo manter esse nível para sempre, mas quando me falta habilidade, compenso com esforço e persistência. Pronto, agora você pode começar a competir. Alcançar 1 em cada 10 é um começo e, uma vez iniciada a proporção, ela tende a continuar. Para quem isso pode continuar? Para qualquer um que tente. Aqui está outro aspecto fundamental da lei das médias. As proporções podem ser aumentadas. Isso não é notável? Você fala com 10 pessoas, consegue uma sim. Fale com mais 10, consiga outro sim. E à medida que você continua, às vezes você consegue 2 em 10. Por que isso acontece? Porque você está melhorando. Quem pode melhorar? Qualquer um que se esforce. Isso é emocionante, não é? Você poderia persistir e trabalhar duro o suficiente para aumentar sua proporção para 3 ou 4 em 10? Isso é possível para qualquer pessoa? Você poderia se tornar tão habilidoso que alcançaria consistentemente 6 ou 7 em 10? Isso é possível para qualquer um? O que é realmente emocionante é que quando a capacidade encontra a oportunidade, resultados incríveis podem ocorrer e você possui todas as capacidades necessárias, rodeadas de oportunidades abundantes. De onde você está, há tudo o que você precisa para criar riqueza, fortuna e o estilo de vida que deseja. Algumas pessoas podem perguntar: você não pode simplesmente trazer isso para mim? Bem, não é assim que funciona. Há uma história bíblica que ilustra lindamente a lei das médias, a parábola do semeador. É uma história convincente sobre um agricultor que semeia e, se você não a leu recentemente, vale a pena revisitá-la. O semeador, nos tempos antigos, era aquele que plantava. Preparavam o terreno meticulosamente e o azedo caminhava pelo campo, espalhando a semente. A história do azedo reflete a vida e ensina lições valiosas sobre expectativas e resultados. Ao lê-lo, você notará vários pontos-chave. É fundamental enviar alguém competente para plantar ou todos morrerão de fome na colheita. Em segundo lugar, ele tinha excelência, nada barato ou de segunda categoria. Terceiro, ele era altamente ambicioso. A ambição é uma qualidade admirável. O semeador então começou a trabalhar. É uma história fascinante sobre o que aconteceu a seguir, o conto típico da vida, mas cativante nas suas lições. Inicialmente, algumas sementes caíram à beira da estrada e foram comidas por pássaros. Apesar de semear boas sementes com ambição e prontidão, encontrou contratempos, tema comum na vida e entre as pessoas. Agora, isso é bastante típico? Deixe-me dizer a você, como líder, espere que algumas das sementes sejam levadas pelos pássaros. Aqui está um exemplo. Imagine que você está no mercado imobiliário. Você conhece John, que expressa interesse em uma mudança de carreira. Ele está intrigado com o mercado imobiliário e concorda em assistir a uma aula de orientação na sexta à noite para saber mais. Você o encoraja, imaginando um novo caminho para ele ganhar bem e mudar sua vida.
John concorda com entusiasmo, dizendo que estará lá na sexta à noite para absorver todas as informações. Você confirma e aguarda ansiosamente sua chegada. No entanto, chega sexta-feira à noite no horário marcado, 7h30, e nada dele chegar. Depois, 7h45. E John não está em lugar nenhum. Às 8h, está claro que ele não virá. Você se pergunta o que aconteceu entre sua conversa inspiradora com John e a noite de sexta-feira. Provavelmente os pássaros o pegaram. Talvez um amigo ou membro da família cético o tenha desencorajado de buscar um imóvel. Talvez alguém o tenha alertado contra isso, lançando dúvidas sobre o potencial da oportunidade que você apresentou. Este cenário é familiar aos líderes, os inevitáveis contratempos e influências que inviabilizam o entusiasmo e os planos iniciais. Agora, se você descobrir o que aconteceu, é aqui que você pode sair do caminho. Quando o pássaro pegou a semente, você tem algumas opções. Uma delas é perseguir o pássaro, dizendo aqueles malditos pássaros e indo atrás deles. Você pode pensar: espere até eu confrontar o cunhado dele, endireite-o. O que ele sabe sobre imóveis? Ele é apenas um encanador. Essa reação tira você do curso, concentrando-se em endireitar as coisas, em vez de aceitar a situação como ela é. A abordagem mais sábia na vida é estudar como as coisas são, não como você deseja que sejam ou como tenta reorganizá-las. Trata-se de aproveitar ao máximo as circunstâncias à medida que elas se desenrolam. Algumas pessoas preferem a vingança ao progresso, perdendo de vista os seus objetivos. Se você está ocupado perseguindo pássaros, não está mais plantando sementes no campo. Suas chances diminuem em vez de melhorar. Existem algumas coisas que você não deve tentar consertar. Algumas coisas são melhor ignoradas. Aqui está o porquê de soar fazer na história. Ele ignorou os pássaros e continuou costurando. Que perspicaz. Existem situações em que você simplesmente precisa aceitar as coisas como elas são. Então continuamos semeando. E aqui está a lição principal. Se você persistir na costura, poderá costurar mais sementes do que os pássaros conseguem arrancar. Os pássaros fazem parte dos desafios da vida e às vezes é melhor não questionar por que as coisas são como são. É apenas a realidade com a qual lidamos. Assim, a história nos ensina que o semeador persistiu em semear apesar dos contratempos. A semente cai em terreno raso, terreno rochoso onde o solo é raso e a planta começa a crescer. Desta vez os pássaros não entenderam, mas no primeiro dia de calor, essas plantas vão murchar e morrer. É decepcionante, mas às vezes acontece. Digamos que você recrute John. Ele mostra promessa e entusiasmo inicialmente, mas perde a terceira reunião. Você se pergunta onde ele está e alguém diz que ele não está mais interessado. No ensino médio, a turma do primeiro ano começa com mais de 400 alunos, mas apenas cerca de 150 se formam. Isso é incomum? Na verdade, é a lei das médias. As pessoas começam as coisas, mas nem sempre terminam. Você tem que aceitar essa realidade ou acabará frustrado e confuso, interpretando mal a vida. Às vezes, a semente cai em terreno raso e não diz o que fazer a respeito. É simplesmente o que é. Você pode pensar: achei que John duraria mais e ficaria desapontado. Mas aqui está uma lição crucial para os líderes. Aprenda a gerenciar sua decepção. É fácil desistir quando outros o fazem, mas os líderes não os seguem. Eles lideram. Você ficará desapontado, mas não deixe que isso o domine. Entenda, isso é a vida. Agora, aqui está o motivo pelo qual a Solar fez. Ele continuou costurando. Que esperto. A história continua. A semente cai em terra espinhosa e a plantinha começa a crescer. Mas então os espinhos o sufocaram até a morte. Isso é típico? Sim, os espinhos costumam aparecer. A Bíblia os chama de cuidados da vida. Pequenos deveres que roubam grandes oportunidades todos os dias. O que você pode fazer sobre isso? Você pode ligar para John perguntando onde ele estava ontem à noite e ele dizer que não pôde comparecer por causa de outras prioridades. Ele lista tarefas como consertar uma cerca, cuidar do lixo ou cortar a grama. Pequenas coisas consumindo seu tempo e foco, especializando-se em coisas menores. Algumas pessoas deixam que esses espinhos as dominem, concentrando-se em assuntos triviais, em vez de aproveitar oportunidades significativas. John está frustrado com as ervas daninhas enquanto negligencia possibilidades maiores. Ele está muito preso a questões menores, perdendo o foco, mas tentar ensinar as pessoas a não se distraírem com espinhos não funciona.
O que o sábio semeador fez foi simplesmente continuar costurando. Ele entendeu a lei das médias. Continue costurando e você encontrará pessoas boas que não precisam de muito treinamento. Finalmente, a semente cai em terreno bom. Como você encontra isso? Continue procurando, você o reconhecerá quando o vir. Mesmo em terreno bom, porém, a história diz que alguns produzem 30%, alguns 60% e alguns 100%. Essa é a lei das médias no trabalho. Proporções em todos os lugares, para todos. Como líder, compreenda essas proporções para poder trabalhar com elas de forma eficaz e não contra elas. Agora, eu dava aulas sobre como chegar a 100%, mas essa abordagem não resolve o problema. Muitas vezes leva à frustração dos líderes. Nos meus seminários noturnos, enfatizo um princípio-chave de gestão. Não mande seus patos para a Eagle School. Trata-se de entender onde e como encontrar as pessoas certas. Isto é crucial. Então deixem que quem produz 30% contribua junto com quem produz 60% e 100%. Agora aqui está a questão importante. Como você encontra os 100%? A resposta é que você tem que enfrentar os desafios, lidar com os pássaros, suportar o calor e enfrentar o solo raso e rochoso. Você tem que interagir com os produtores de 30%, os produtores de 60%, para encontrar os 100%. Aqui está um princípio que seguimos. Se você quiser muitos alunos do último ano, deverá matricular-se em uma turma grande de calouros. É assim que você encontra os idosos. Você observa o processo sem tentar alterá-lo. Compartilhe a oportunidade, observe o que acontece e então faça suas escolhas. Haja, compartilhe, assista e escolha. É aconselhável escolher 100% que se destacam naturalmente. Essa abordagem faz você parecer bem-sucedido sem forçar as pessoas que não estão inclinadas a atingir esse nível. Alguns indivíduos têm melhor desempenho em determinados ambientes do que outros, mas independentemente da empresa ou situação, compreender a lei das médias é crucial. A chave para levar embora? Não tente mudar a lei das médias, aprenda a trabalhar com isso. Compreender este princípio evitará muitas dores de cabeça, erros e noites sem dormir. Traz clareza e eficiência quando você compreende seu significado.